A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que alegria estarmos aqui novamente para compartilharmos as verdades da palavra de Deus. Essa palavra que nos inspira, essa palavra que nos transforma, essa palavra que nos alimenta, essa palavra que gera fé no nosso coração. E eu creio que você não está aqui por acaso. Tem algo da parte de Deus a ser ministrado no seu coração hoje. Tem algo que Deus quer falar com você. Tem algo que Deus quer ministrar ao seu coração de uma forma poderosa, de uma forma tremenda. E eu quero orar para que Deus fale com você. Para que Deus ministre o seu coração uma palavra viva e poderosa da parte dele para você. Amém? Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso coração para o Senhor. Na plena certeza de que o Senhor nos ouve. Na plena certeza de que o Senhor fala conosco. Por isso, Espírito de Deus, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória. Pai, e que de fato o Senhor possa transformar as nossas vidas por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje eu quero continuar a história de Jó e concluí-la também. E mostrar princípios poderosos da palavra de Deus, acerca dessa história tão poderosa da palavra de Deus. E a Bíblia nos diz, lá em Jó, capítulo 32, a história de um homem chamado Eliú, que quando ouviu todas essas palavras de Jó e dos seus 3 amigos, ele se levantou. Ele se levantou para falar, ele se levantou para dar uma mensagem tanto para Jó, quanto também para os 3 amigos, ok? Bom, capítulo 32, versículo 1 diz assim: Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó do tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Uau! Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta da boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E aqui a gente vê a história do livro de Jó acontecendo, né? E Jó se defendendo, Jó dizendo que era justo, os amigos condenando, e Eliú se levanta para se posicionar com essas 2 coisas. Primeiro, para esse tipo de gente que se acha melhor do que outros, ou se acha justo, se acha mais reto, se acha mais correto. Então você vai ver na história de Jó, mesmo ele passando aquelas circunstâncias todas, ele sempre se considerava justo, ou que não tinha iniquidade, que não tinha pecado, e que não tinha errado, e não tinha falhado. Então, veja que ele fica sempre na defesa de si mesmo. E que isso nós chamamos de justiça própria. Quando nós estamos aqui tentando nos defender, tentando fazer com que, na verdade, nós nos aparentemos mais santos, mais justos, mais sem pecados, para nós estarmos passando pelo que nós estamos passando, né? E aí você vê um capítulo anterior, Jó dizendo, né? Na verdade, nos capítulos anteriores, no capítulo 21, ele diz assim: Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem ainda, se tornam mais poderosos? Em outras palavras, por que eu estou passando por isso? Sendo que os perversos, eles estão, na verdade, se tornando mais poderosos. Na verdade, são os perversos que deveriam passar porque eu estou passando. Por que Deus, então, permite isso na minha vida? Por que Deus está fazendo isso comigo? Na verdade, na cabeça de Jó, Deus estava fazendo isso com ele, mas nós sabemos que foi o diabo que estava agindo, que agiu naquele momento. Ali, claro, Deus permitiu, mas foi o diabo que agiu. E aí, versículo 8, seus filhos se estabelecem na sua presença, seus descendentes ante seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. Deus não faz nada. Eu sou santo, eu sou mais justo e estou passando por isso. O perverso faz as coisas erradas e Deus não castiga. O seu
touro gera e não falha, suas novilhas têm a cria e não abortam, ou seja, prosperam. Deixam correr suas crianças como um rebanho, seus filhos saltam de alegria, ou seja, os meus morreram. Cantam com tamborim, harpa e alegram-se ao som de flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. E são esses que disseram a Deus, retira-te de nós. Não desejamos conhecer os teus caminhos. Ou seja, Jó, ele está numa postura muito revoltada, porque ele percebe que os perversos estão prosperando na cabeça dele, né? Na visão dele, por causa daquilo que ele está passando, por aquela circunstância que ele está enfrentando. No capítulo 24, versículo 1, também diz assim: porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E porque os que o conhecem não veem tais dias? Ou seja, Deus não vai fazer nada. Os perversos estão aprontando e Deus não faz nada. Eu sou justo e olha o que eu estou passando. Olha o sofrimento, olha a perda que eu tive. Jó está nessa situação. Ou seja, sempre olhando para si mesmo. Em outras palavras, eu sou justo. Eu não precisava passar por isso. Eu sou correto. Eu não devia estar passando por essa circunstância. Então, em momentos difíceis, mostram o quê? Que nós temos dentro de nós a justiça própria. E aí, Jó quer provar que é bom, né? No capítulo 31, versículo 3 diz: acaso não é a perdição para o ímpio e um fortúnio para os que praticam a maldade? Não para mim. Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Ou seja, eu sou íntegro. Eu não deveria estar passando por isso. Eu não deveria ter perdido tudo que eu perdi, toda minha família, perder os meus bens. Não. E ainda ficar enfermo. Eu não precisava passar isso. E aí, então Eliú vem para falar a respeito de Jó. Porque Jó, por mais que ele andava assim em retidão, por mais que Deus mesmo tinha falado que ele era reto, que ele era íntegro, havia algo que Jó precisava aprender sobre a justiça própria. Porque ele se achava melhor. Ele se achava correto. Ele se achava sem pecado. E então, lá no capítulo 33, Eliú está falando para Jó o que ele tinha ouvido de Jó. Diz assim, versículo 6: eis-te diante de Deus sou como tu és. Também eu sou formado do barro. Então, Eliú tinha ouvido Jó falar sobre isso. Por isso não te inspiro terror, nem será pesada sobre mim a minha mão. Ou seja, eu sou gente como você, eu sou feito do barro. Então, não se preocupe, eu vou apenas te falar. Na verdade, falaste perante mim, e eu ouvi o som das suas palavras. Então, Eliú está dizendo, olha, eu ouvi você dizendo. E o que Jó dizia? Estou limpo, sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim, e me considera como seu inimigo. Olha a visão errada que Jó estava tendo de Deus. E olha a visão errada que ele tinha a respeito dele mesmo. Porque qual é o homem que é bom mesmo? Não há um bom sequer. Jesus mesmo disse, não há um bom sequer. Todos nós falhamos, todos nós erramos. No capítulo 34, versículo 5, olha o que Eliú ainda diz. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Eu merecia tudo o que eu estava recebendo, porque eu sou justo. Então eu merecia ter uma boa família, eu merecia ter os meus bens, eu merecia ter saúde, porque eu sou bom. Em outras palavras, era o que Jó sentia. E assim era a visão dele. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso, a minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Ou seja, onde está o meu pecado para eu passar por que eu estou passando? Onde eu falei, eu olho para mim mesmo e não vejo pecado algum. Uau! Como às vezes nossa visão é deturpada, às vezes de nós mesmos. E aí então Eliú entra em defesa de Deus. Versículo 14 do capítulo 34 ainda. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito, o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se Deus quisesse apenas ser Deus e fazesse a sua própria vontade, ele mataria
Simplesmente a todos e pronto, acabou. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isso, inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrecesse o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou seja, você quer ser melhor do que Deus? Você quer ser mais conhecedor do que Deus? Você quer ter mais entendimento do que Deus? Em outras palavras, sabe, Eliú está mostrando para Jó que havia algo nele que precisava ser mudado. E o que havia ser mudado na vida dos amigos de Jó? Na vida de Jó, precisava ser mudado o quê? Aquele senso de justiça própria. É achar que é melhor, é achar que é justo, é achar que é correto aos seus próprios olhos. Mas o que Eliú se posicionou contra os amigos de Jó? É porque os amigos de Jó se colocaram na posição de juiz. Qual que é a posição de juiz? O juiz é aquele que condena. Então você vê que nessa terra tem esses dois tipos de pessoas. Aqueles que se acham bons, se acham corretos, se acham melhores do que outros, se acham íntegros. Mas existe aqueles que se colocam também na posição de juiz e que quer condenar os outros. E essa era o que os amigos de Jó faziam. Julgava, condenava, dizendo, olha, você tem pecado, você só está passando por isso porque você pecou, você tem erros. Você não passaria por tudo isso se você não tivesse falhado. Qual que é o seu erro? Qual que é o seu pecado? Mostra aí qual que é o seu erro. Porque você só está passando por isso porque você pecou. E aí Jó fala, não, eu não pequei, eu sou justo. Eu não tenho pecado. Mas o que Deus então quer mostrar para Jó? A verdade é que Deus quer mostrar para Jó que, na verdade, ele precisava entender a posição dele, quem ele era. Por mais que ele fosse justo, por mais que ele tivesse, né, uma certa retidão, uma certa justiça, havia algo em Jó que precisava ser trabalhado e que Deus precisava mostrar para Jó e que chama-se justiça própria. É quando nós achamos que por nós mesmos nós somos merecedores. Por nós mesmos nós somos merecedores das coisas boas acontecerem nas nossas vidas, porque nós somos bons. Mas havia algo que Jó precisava aprender. E aí no capítulo 38 em diante, nós vemos a resposta de Deus para Jó. Então Deus vem para mostrar que, na verdade, Jó não era coisa alguma, né? Lá no capítulo 38, versículo 1, ele na verdade, do capítulo 38 até o 41, ou seja, 4 capítulos aí, a gente vê Deus fazendo perguntas, várias perguntas para Jó, para ver se Jó caísse em si. Então as perguntas de Deus foi apenas para que Jó entendesse quem ele era. Então, aí eu não vou ler, claro, todas essas perguntas, mas só algumas aqui, as primeiras aqui do capítulo 38. Versículo 1. Depois disso, o Senhor, no meio do redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Então, se você acha que é bom, acha que não tem pecado, acha que sabe tudo, né? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é o que sabes? Então tudo isso que foi feito aqui nessa terra, você sabe disso? Você sabe quem fez? Você estava lá? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou que lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e regozijavam todos os filhos de Deus? E ele começa essa lista. A lista de várias perguntas. Para quê? Para colocar Jó na posição dele. Por mais que Jó era justo, que ele tinha integridade, mas diante de Deus, ninguém é. Entende? Então, e sobre isso eu queria destacar aqui hoje. Presta atenção no que eu vou te dizer. A justiça própria, ela se manifesta para que Deus possa nos transformar. E às vezes são as circunstâncias que vão mostrar o quanto de justiça própria nós temos.
as circunstâncias, talvez as pressões da vida. E essas pressões todas veio para mostrar que Jó tinha um erro, tinha uma falha. Ele se achava justo. Ele se achava melhor. Ele se achava aquele que era o reto, o correto, o que sabe, o que tem conhecimento. E aí você vê algo. Olha, quando Jó olhava para os outros, olhava para os perversos, e por mais que ele tinha um pouquinho de volta, mas olhando para alguém que está muito torto, então quando Jó olhava para esses, os seus olhos, então para esses que erram, para esses que falham, ele falava assim, eu sou reto, eu sou justo. Apesar que ele tinha algumas coisas tortas. Mas ele olhando para quem que é muito torto, ele falava, não, eu sou justo, eu não preciso passar por que eu estou passando. Não é verdade? Mas quando Deus, então, faz um monte de perguntas para ele, Deus está querendo que os olhos dele se olhem para aquele que é completamente reto. Entende? Quando aquele que é quase reto, mas tem algumas coisas tortas, olha para aquele que é completamente reto, ele então entende a sua real posição. O problema é que o que se acha justo, que tem justiça própria, ele sempre está de olho no que faz coisas ruins. E às vezes somos nós. Eu me lembro na minha adolescência, tive uma experiência mais ou menos com isso, com a justiça própria, desde ali já fui aprendendo sobre o que é se achar justo. Eu me lembro que às vezes minha mãe vinha me corrigir e aí então eu dizia para ela, mãe, pelo menos eu não sou como aquele que faz isso, aquele que apronta tal coisa, aquele que mexe com isso, mexe com aquilo lá. Em outras palavras, tudo bem que eu tenho erros, mas pelo menos eu não sou tão ruim como o outro. Em outras palavras, eu estava me defendendo, eu estava cheio de justiça própria. Entende? Mas um dia eu olhei para Cristo, que é completamente reto. E eu tive a experiência de ver que, na verdade, eu nada sou. Um dia eu tive que reconhecer, e sempre tenho reconhecido que em mim não habita bem nenhum. E que eu tenho erros, que tenho falhas, e que eu preciso da graça e do favor de Deus. Mas quando nós olhamos para aqueles que fazem mais, erram mais, nós nos consideramos justos por nós mesmos. E esse é o nosso pecado, esse é o nosso erro. Essa é a nossa falha, quando nós nos achamos superiores, quando nós achamos que nós não merecemos tal e tal coisa, ou que nós somos dignos de receber isso e aquilo, porque nós somos bons. Não, o que temos pela graça de Deus. Então, se olharmos para os que fazem coisas piores, nós não vamos nos considerar bons e justos e melhores. Mas se nós olharmos para Cristo, nós vamos ver que Ele é reto, nós somos falhos e que precisamos da graça e do favor de Deus. Então, para quem você vai olhar? Se você ainda está cheio de justiça própria, você vai sempre se considerar numa posição melhor do que outro. E vai ser como Jó. Ou vai se considerar como os amigos de Jó, numa posição de juiz, que pode julgar outros, que podem atacar outros, que podem condenar a outros. Então as perguntas de Deus para Jó, vêm para mostrar para Jó que Jó não era. Que Jó não tinha. Que Jó precisava do Senhor. Que Jó, por mais que andasse em retidão, claro, não era perfeito. Não era perfeito. E que precisava da graça e do favor de Deus. E assim somos nós. E aí, então chega aqui na resposta de Jó. E a resposta de Jó é tremenda. Como é poderosa essa resposta que Jó deu ao Senhor. Então, respondeu Jó ao Senhor. Capítulo 42, no último capítulo. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Bem sei que tudo podes. Sabe, tem que chegar um momento na nossa vida é que nós temos que dizer, Deus, o Senhor é Deus. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. O Senhor pode permitir circunstâncias na minha vida, mesmo que eu não queira, o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. O Senhor é Deus. O Senhor sabe o que faz. O Senhor está no controle. Eu não sou Deus. Eu não sei. Eu apenas sei que o Senhor pode. Tudo pode.
Porque até aqui, Jó estava dizendo para Deus, como que eu posso passar por isso? Como que o perverso não passa por isso e eu estou passando? Por que eu estou passando por essa circunstância e não o perverso? Não aquele que faz coisa errada. Não é verdade? Como que Deus pode fazer isso comigo? Mas aqui, já no capítulo 42, no final, ele já diz, bem sei que tudo podes. Tudo podes. Há momentos que Deus nos leva a esse lugar e reconhecemos que Deus pode. Deus pode. Deus pode fazer o que for necessário para o meu bem, para o meu crescimento. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e andam segundo o seu chamado. E se eu amo o Senhor, e o Senhor me ama, eu sou amado do Senhor, se isso estou passando agora, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu não entendo, eu não sei porquê, eu estou passando por tantas lutas, por tantas adversidades, mas eu confio que tudo o Senhor pode fazer ou permitir na minha vida para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu sei que eu vou sair dessa situação. E eu vou ver o milagre do Senhor. E eu vou ver a minha sorte sendo mudada. Então Jó chegou nesse ponto em que eu bem sei que tudo pode. Tudo o Senhor pode fazer. Mesmo que eu não entenda. Mesmo que eu não saiba os porquês. Eu quero dizer, o Senhor sabe, o Senhor pode todas as coisas. Porque os teus planos não podem ser frustrados. Eu quero dizer que os planos do Senhor não vão ser frustrados na sua vida. E que Deus vai cumprir os planos dele na sua vida, na sua casa, na sua família. Em nome do Senhor Jesus, você crê, diga amém. Em nome do Senhor Jesus. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Eu falei sem saber. Eu achava que sabia. Eu achava que tinha algum entendimento. Eu achava que eu te conhecia. Eu achava que eu era alguma coisa. Mas agora eu sei. Agora eu sei que eu não sei. Uau! Quando chega num momento em que você reconhece que só Deus é. Só Deus sabe. Só Deus tem todas as respostas. Uau! Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Agora mudou a história. Jó agora se coloca numa posição de que eu vou escutar. Eu vou ouvir o Senhor. Eu vou aprender. O Senhor vai me ensinar as coisas, porque eu não sei. Eu nada sei. Então todas as experiências que Jó passou levou ele a ter esse entendimento de que nós não somos, que nós não temos, que nós não podemos por nós mesmos. E aí, versículo 5 do capítulo 42. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Uau! Antes, Deus mesmo dizendo que ele era justo, que ele era reto, ele só conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É quando nós temos a revelação de quem Cristo é. Então essas circunstâncias todas levou Jó a ter revelação de quem Deus é. Por mais que nós não queiramos as circunstâncias difíceis nessa terra, mas muitas vezes são elas que nos levam a ter experiências com Deus. Experiências poderosas. E agora Jó olha e vê o Senhor, conhece o Senhor de uma maneira que ele nunca tinha conhecido. E aí o versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, ou seja, já não me vejo mais como justo. Não há agora espaço para justiça própria em mim. Veja, todas essas circunstâncias levaram, em outras palavras, Jó a vencer a justiça própria. O grande pecado que Jó não via na vida dele era a justiça própria. E muitas vezes, quando nós andamos retamente, corretamente, nós tendemos a nos achar bons, melhores do que outros, entendidos, conhecedores, e na verdade nós não somos. E na verdade nós não temos. Quem somos nós? Diante da grandeza de Deus, nada somos. Então Jó precisou chegar nesse ponto de reconhecer que nada é. E então, o capítulo continua, e aí Deus vem repreender os amigos de Jó.
Tendo o Senhor falado, versículo 7, tendo o Senhor falado as palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Uau! Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temita, e Bildade, o suíta, e Jofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Veja, olha como Deus muda a sorte. Aqueles que estavam condenando, agora precisaram receber oração daqueles que eles estavam condenando, estavam atacando. Essa é como a história do que Deus faz com aqueles que permanecem no Senhor, daqueles que têm uma experiência com Deus. Veja, aqueles que te condenam hoje, amanhã vão ser aqueles que vão receber algo da parte de Deus por meio de você. Aqueles que te criticam hoje vão ser aqueles que vão receber coisas de Deus por meio de você. Uau! Isso é o que Deus faz. Esse é quando Deus move e muda as circunstâncias. E olha aqui, a Bíblia diz, versículo 10 em diante: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Deixa eu te dizer algo. Por que agora Jó pode orar pelos seus amigos? Porque Jó agora não se considera melhor. Jó se viu na condição de pecador. E quando você se vê, se enxerga, você pode olhar para o outro com olhar de misericórdia e dizer: Senhor, assim como eu preciso do Senhor, esses que estão ao meu lado, que estão me condenando, também precisam do Senhor. Assim como eu precisei ter os meus olhos abertos para te ver, esses que me condenam também precisam de olhos para ver. Por isso você vai ver que essa é a postura de Jesus lá na cruz. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é a postura de Estevão quando estava sendo apedrejado. Não impute esse pecado a eles. Em outras palavras, eu sei que assim como eu, eles também precisam. Precisam do Senhor. Esse é o reconhecimento, essa é a oração que realmente tem poder espiritual. Porque quando você ora por aqueles que te ferem, você está se colocando também numa posição de que precisa da graça de Deus. Porque se Deus fosse te condenar, você estava frito. E Deus não te condenou. Já não há, pois, condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então você pode orar por eles na mesma certeza de que se Deus está ouvindo a sua oração e você não é alguma coisa, eles também podem ser ouvidos e eles também podem desfrutar do milagre. E Deus pode mudar a sorte deles. Então veja, quanto mais você tem revelação de que você não é, mais você intercede pelos outros. Mais você vai ter um olhar de compaixão para aqueles que necessitam. Porque você viu ao Senhor. Você foi, então, transformado. E quanto mais você é transformado, mais você ora. Mais você busca ao Senhor e ora em favor daqueles que te perseguem. Uau! Orar por aqueles que você ama é mais fácil. Mas por aqueles que te condenam, uau, é um grande desafio. Mas Jó fez isso. Jó orou pelos seus amigos. E enquanto orava pelos seus amigos, o Senhor lhe deu o dobro, restituição. O dobro de que antes possuía. Eu quero dizer que haverá restituição na sua vida. Começa a orar por aqueles que te perseguem. Começa a orar por aqueles que falaram mal de você. Começa a interceder e abençoar aqueles que você acha que não merece a sua oração. Nem merece você conversar. Imagina orar. Mas ore por eles. Estenda suas mãos. Profetiza bênção sobre aqueles que te feriram. Para aqueles que te machucaram. Libera palavras de vida e de bênção diante de Deus. E enquanto Jó fez isso, Deus mudou a sorte. Deus mudou. E vai mudar a sua também. Em nome do Senhor Jesus. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conhecer, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado.
Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Essa é a história de Jó. Vai ser a sua também. Melhor é o fim. Mesmo que aparentemente não está indo como você gostaria, mas Deus vai mudar a sua sorte em nome de Jesus. Porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e da outra Kézer, e da terceira Queren Apuc. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos. E viu seus filhos, e os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Deus mudou a sorte de Jó. Deus vai mudar a nossa sorte também. Deus vai mudar a sua sorte também. Tem algo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Enquanto passamos por circunstâncias difíceis, Deus está trabalhando. Deus está trazendo luz. Deus está mudando nosso caminhar, nosso proceder. Deus está transformando as nossas vidas. Deus está nos trazendo revelação. Enquanto passamos por situações que nem mesmo podemos entender ou ter explicações humanas, nós podemos confiar no nosso Deus, saber que o nosso Redentor vive e por fim se levantará em nosso favor. Por fim Ele fará e agirá em nosso favor e vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. E nós vimos esse amor de Deus demonstrado ali na cruz. E hoje nós amamos. Hoje nós somos do Senhor. E às vezes passamos por circunstâncias que nós não gostaríamos. Circunstâncias difíceis. Mas eu quero dizer para você, permaneça. Porque Deus vai mudar a sua sorte. E o seu segundo estado vai ser muito melhor. Muito mais glorioso do que esse primeiro que você está passando. Deus vai mudar para sempre a sua história em o nome do Senhor Jesus. E veja, Deus deu para ele mais 140 anos de desfrute da família, da prosperidade. Deus mudou a sorte dele de uma forma extraordinária e vai mudar a sua sorte também em nome do Senhor Jesus. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não tenha respostas para o que você está passando na vida, saiba de uma coisa: Deus fará em favor dos seus filhos. No final, Deus se levantará. Deus vai mudar a sua sorte. Deus fará o extraordinário. Deus é Deus que faz coisas grandes e poderosas e vai fazer na sua vida, na sua história, em o nome do Senhor Jesus. Espero que essa palavra tenha alcançado seu coração de uma forma extraordinária e que você realmente receba essa palavra. Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar o seu casamento. Deus vai mudar a história da sua família. Deus vai mudar a história financeira da sua vida. Deus vai mudar a história do seu ministério. Deus vai mudar a sua história familiar em o nome do Senhor Jesus. E Deus fará coisas grandes, porque Deus é bom. Deus é bom, sempre bom. E nós apenas nos rendemos à mão poderosa de Deus, clamamos pela sua graça e confiamos plenamente no seu favor sobre as nossas vidas. Não é porque merecemos, não é porque nós temos, mas simplesmente pela graça de Deus. Aleluia, Franciele, eu creio nisso. Deus vai mudar a sua sorte, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de bênçãos e de vida sobre os meus irmãos. Declarar que a sorte deles será mudada de uma forma poderosa pelo Senhor. Porque o Senhor é bom. E não há nada que foge do teu controle. O Senhor sabe todas as coisas. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor faz para o nosso bem. E o Senhor permite para o nosso bem. O Senhor permite para que o nome do Senhor seja glorificado. No final de tudo, o Senhor vai ser glorificado. No final de tudo, o nome do Senhor vai ser exaltado. Pai, por isso eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles permaneçam confiando no Senhor. Permaneçam te buscando. Permaneçam crendo,
confiando no teu favor abundante sobre a vida deles. Por isso, Espírito Santo de Deus, move de uma forma extraordinária, move de uma forma gloriosa na vida deles, de uma forma tremenda, em o nome do Senhor Jesus, e que eles possam testemunhar dos teus milagres, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos de volta aqui nos Estados Unidos. Pela graça de Deus, tivemos um tempo muito precioso ali no Brasil. Inclusive, encontrei alguns aqui que estão na live aqui conosco, né? A Érica, a Franciele. Nós tivemos ali um tempo e com a nossa família também. Foi muito bom, foi precioso, glorioso, né? Mas estamos de volta pela graça de Deus. E vamos ver o que nós nunca vimos, vamos experimentar o que nós nunca experimentamos, em nome de Jesus. Irmãos, estamos quase chegando aí na metade do ano, pela graça de Deus. Uau, quase 6 meses de ministrações, né? De tantas lives, tantas histórias que nós já compartilhamos. Falta a metade e vamos chegar lá em Apocalipse em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Em dezembro, quero concluir toda a Bíblia, falando de histórias, como temos compartilhado aqui, histórias e princípios poderosos da palavra de Deus ao seu coração. E eu quero que você receba com amor essas mensagens e tome posse delas. Com certeza Deus tem mais para nós, muito mais. E nós vamos ver, como eu tenho dito, o que nós nunca vimos, vamos experimentar o que nós nunca experimentamos, porque a palavra está sendo semeada. E essa palavra vai gerar muitos frutos. Mesmo que aparentemente você não veja mudança, mesmo que aparentemente nada está acontecendo, quer dizer que interiormente você tem sido transformado por Deus. E você vai ver a manifestação de Deus. E isso em muitos frutos, porque a palavra está sendo liberada ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus, a partir de amanhã começamos a falar dos salmos. Então, claro, não falaremos de todos os salmos, mas nós vamos escolher alguns salmos para compartilhar de histórias de homens com Deus, que eles tiveram e deixaram escritos, deixaram registrados para o nosso enriquecimento espiritual, para que a gente possa aprender. Então, a partir de amanhã, vamos entrar nos salmos e vai ser uma grande bênção. Aleluia, glória a Deus. E se você tem um salmo que você gosta, você que está me ouvindo aí, depois me mande uma mensagem. Quem sabe a gente pode compartilhar esse salmo também, tá bom? São 150, vamos escolher alguns. E desses nós vamos compartilhar aquilo que aqueles homens que escreveram tiveram experiências com Deus e que tem algo para nos edificar, para nos ensinar, para nos inspirar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, não deixe de orar por mim, pela minha família, pela minha casa e pelo meu ministério, por aquilo que Deus tem para mim, para minha esposa e meus filhos. E não deixe também de compartilhar o que você tem recebido aqui. Se algo tem te tocado, se Deus tem falado com você, então compartilhe com outros o que você tem recebido. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço, estamos juntos e até amanhã, se Deus assim permitir. Grande abraço.